Meu nome é Christian, eu sou o diretor de tecnologia da Automate Brasil e hoje eu vim apresentar para vocês um pouquinho da minha experiência com hiperautomação. A Automate Brasil ela foi criada em 2010 e foi a primeira empresa totalmente voltada para o mercado de RPA no Brasil. Já existiam outras empresas trabalhando com RPA no mercado, mas nenhuma delas era totalmente focada. E isso nos deu algumas oportunidades, tanto de experimentar determinadas metodologias, de adaptar a nossa metodologia para trabalhar exclusivamente com RPA, de criar soluções, de pesquisar e encontrar novas soluções no mercado e de realmente trazer a melhor experiência para os nossos usuários em relação à automação de processos. Com isso também, a gente conseguiu colecionar grandes marcas aí como nossos clientes, praticamente todos do mercado nacional. Eventualmente, a gente já atendeu alguns da Argentina, Chile, dos Estados Unidos e até da Dinamarca. Muitos desses clientes estão com a gente há mais de 7 anos, realmente aprovando e endossando a nossa qualidade aí nesse mercado. E, atendendo um desses clientes, a gente foi visitar uma startup em 2017, que hoje eu acho que é até um dos unicórnios aí do Brasil, e eles queriam automatizar o máximo de processos possíveis. Com isso, a gente foi lá, eu pessoalmente até fui ajudar a fazer o levantamento, a gente estava muito empolgado com essas automações, e no meio desse processo a gente foi descobrindo algumas novidades, né? Algumas peculiaridades dessa empresa. Por ser uma empresa nova, ela não tinha hierarquias formais. Todas as atividades eram feitas de forma ágil. Então, eles montavam pequenas células multidisciplinares que realizavam as atividades como se fosse um projeto único e desmontavam a célula. Então, padronização, fluxo, um gerente que conhecia o processo de cabo a rabo, não existia. Os processos também, normalmente, um dos pontos que a gente mais consegue automatizar são sistemas legados, que você precisa comunicar um com o outro e tudo mais. Tudo novo, tudo cloud, tudo com API. Então, de repente, a gente estava com um cenário totalmente novo, aonde a gente sabia, a gente tinha certeza que existiam oportunidades boas de automação, mas a gente estava esbarrando no limite do que o humano conseguia identificar, priorizar, categorizar em tempo hábil e com um custo acessível. Não eram só os gerentes ou as áreas de negócio, era eu. Eu não tinha ferramentas e estrutura suficiente para encontrar as oportunidades naqueles negócios. Bom, na época, em 2017 mais ou menos, a gente já estava estudando hiperautomação, já estava conhecendo já algumas soluções, já estava vendo algumas coisas sobre essas tecnologias. E tudo estava me parecendo muito mais um nome bonito para englobar num chapéu grande um monte de tecnologias que a gente já tinha. Então, a gente falava de processamento natural de linguagem natural, OCR em documentos não estruturados, a gente falava de quebra de captcha, de leitura de documentos, esse tipo de coisa, né? Chatbot e tudo mais. Num certo nível, a gente já tinha soluções, todas essas soluções, sem um nome bonito, e já implantada nos clientes que tinham essas necessidades. Mas foi aí que a gente teve o
contato com a cerejinha do bolo da hiperautomação, que é o Process Mining, o processamento, né, a mineração de processos. A ideia, eu acho que vocês já ouviram mais de uma vez antes de mim, é realmente, você instala um monitorzinho, um bot, nas máquinas dos usuários. Esses monitores ficam capturando todas essas informações e vai guardando num banco de dados. Até aí, uma ferramenta de RPA faz, né? Capturar a navegação, capturar os comandos de teclado, capturar quais sistemas foram abertos ou não. Isso é conhecido. O pulo do gato realmente é a inteligência artificial que vai capturando essas informações e vai conseguindo classificar elas. Então, ele começa a observar que, poxa, o usuário 1 abriu o SAP, navegou nele, preencheu um formulário e fechou. O usuário 2 também fez isso. Na verdade, o usuário 1, 2, 3 e 5 estão fazendo isso e eles fazem isso o dia inteiro. Eles navegam nesse mesmo processo N vezes. Eles demoram X minutos, cada um faz de um jeito, cada um está fazendo com determinadas características. Então, eu tenho aqui, ele consegue aglutinar isso e falar assim, bom, então isso é uma atividade, é uma sequência de passos realizadas por esses usuários. Quando você consegue fazer isso, você consegue, então, ter uma lista, uma classificação de etapas, de sequências, e quais sequências de atividades, quais ações são mais realizadas, consomem mais tempo, são mais difíceis de automatizar. Tudo isso de forma automática. Beleza. Até aí, você traz com essa informação, você traz uma mudança de perspectiva de como você trabalha com a automação. A primeira coisa, que inclusive isso foi o que explodiu a minha mente em relação à hiperautomação, é que até aqui, toda a consultoria, ou toda a área, todo o COE em RPA, ele trabalha de forma reativa. Ou seja, você está lá esperando uma área de negócio sentir uma necessidade. Então, enquanto essa área de negócio não trouxe a necessidade para você, você não consegue começar a atuar. E é muito comum, inclusive nos nossos clientes hoje, nos clientes que a gente tem hoje, é comum você perceber que você pode ter uma automação que começou, houve um investimento, eles perceberam alguns processos grandes para fazer a automação. Nesses processos, inclusive alguns chamam de o mato alto, né, do terreno, então eles cortam aquele mato alto, plantam um RPA, instalam a ferramenta, automatizam aqueles grandes processos, os macroprocessos, e obtêm um resultado. Então, você tem aquele aumento de economia, de benefícios, você consegue reconhecer e, inclusive, justificar a sua automação. Só que muitos deles, eles começam a entrar numa linha plana. Eles começam a ter dificuldade de trazer novas oportunidades não são apresentadas para a área para o COE, ou às vezes, as oportunidades que estão vindo, às vezes não trazem um benefício suficiente, não são praticáveis de serem automatizadas. Com a hiperautomação, se você estiver fazendo a mineração desses processos, você não vai parar de automatizar. Assim que você tratar esse mato alto, o Process Mining vai te trazer novas oportunidades. Novos negócios vão aparecer para você. E aí, isso vai vir classificado, vai vir já com quanto esforço isso vai causar. Você, antes de conversar com a área de negócio, você já vai ter uma ideia de se aquele processo é bom ou não para ser automatizado. Assim que esse processo for automatizado,
novos vão surgindo. As demandas, elas vão se adaptando a essas automações e novas oportunidades vão surgindo dentro da sua empresa. É um ciclo natural. Então, isso muda totalmente a forma como nós, consultorias e COIs de RPA, trabalham com a automação. Você deixa de ter esse papel passivo, você deixa de esperar uma área de negócio vir para receber essas informações de forma automática, analisar esses resultados e então apresentar, você vai gerar uma documentação que, como vocês já devem ter visto, as ferramentas de Process Mining já com um clique já geram uma boa parte da documentação, não é toda. E com isso você pode chegar na área de negócio e dizer assim, olha, vocês têm essa oportunidade de automação. Isso vai economizar X. E aí, vamos automatizar? Então, é uma perspectiva totalmente diferente. A forma com que você vai lidar com a diretoria, a forma com que a automação vai funcionar dentro da sua empresa, a mecânica desse processo é totalmente diferente. Isso tem as vantagens tanto de você aumentar a quantidade de oportunidades que você vai conseguir avaliar, quanto você vai evitar o viés humano, que no processo de automação, ele atrapalha em vários níveis. Então você tem o nível do gerente, que não trouxe a oportunidade. E por que ele não trouxe, de repente, uma grande oportunidade de automação? Um processo está rodando dentro de uma área de negócio, se ele está rodando normal, perfeito, bonitinho, normalmente ele não é notado. A maioria dos processos que são apresentados como oportunidades de RPA, eles tiveram algum evento ou alguma crise no seu caminho. Então, é uma área ou uma atividade onde todo mundo teve que vir no fim de semana e gerou um monte de horas extras para conseguir atender um SLA. É um processo que ele deu muito erro e agora a empresa está tendo que pagar multa por causa dos erros que ocorreu. Aumentando o volume de ações e está nítido que vai ter que contratar muito mais gente para realizar aquela atividade. Então, esses são as oportunidades que chegam para o RPA, e são ótimas oportunidades. No entanto, elas eram ótimas oportunidades 1 mês e meio antes ou 2 meses antes da crise acontecer. Você podia ter evitado a crise, entendeu? Se você conseguisse minerar essas informações. O viés humano também envolve pessoas que, às vezes, não acreditam na tecnologia ou não se sentem confortáveis em automatizar, sentem que estão perdendo poder dentro da empresa, automatizando. Ou, na hora que você vai fazer entrevista com o analista, a pessoa tem medo de perder o emprego, a pessoa, às vezes, não conhece o processo de forma completa, ela não sabe de onde a informação veio, para onde a informação vai, ela só sabe o que ela faz. E, às vezes, ela faz uma sequência de atividades que não é a melhor sequência de passos que poderia ser feita. Então, quando você passa uma inteligência artificial para analisar cada pessoa que está fazendo aquilo, cada sequência que está sendo realizada, consegue quantizar isso para você de uma forma estruturada e comparar entre todo mundo que está fazendo aquilo, quem está fazendo o melhor caminho, você vai direto na pessoa, você vai direto na área lá para saber já qual a melhor pessoa, a pessoa mais indicada para conseguir te passar a informação, quem é que vai te explicar, fazer essa análise para fazer essa automação. É muito comum também atividades que são realizadas de forma pulverizada dentro da empresa. Então você tem ações que estão ocorrendo, cada pessoa faz meia horinha, 1 horinha por semana, beleza, mas está todo mundo fazendo, em cada unidade, cada um fazendo de um jeito,
E tudo isso está sendo realizado por 1.500 pessoas. Se você contar aquela meia horinha por semana de 1.500 pessoas, a economia é imensa. E é invisível para qualquer humano que estiver analisando esse processo. Nesses cenários, então, a impressão que dá é que, poxa, todo mundo tem que mergulhar de cabeça em hiperautomação. Tá bom? Colocar process mining em todos os processos. Mais ou menos. Na verdade, eu entendo que existem 3 cenários onde isso é disruptivo. O primeiro cenário é a sua empresa está tendo dificuldades em encontrar oportunidades para justificar o investimento num RPA. Então, você não está conseguindo, assim como aquela startup, organizar processos que justifiquem volume de atividades para serem automatizadas, que justifiquem uma automação. É muito provável que essas oportunidades estejam escondidas em processos não estruturados, não levantados, ou que não estejam sendo apresentados da forma correta para vocês. Então, utilizar uma mineração de processos vai te trazer essa informação. Um segundo cenário, que é o também das empresas que já investiram, que já conseguiram cortar o mato alto da sua empresa em questão de processos. Então, você já investiu, conseguiu justificar o investimento, mas hoje você está notando que seu COI e a sua consultoria, na verdade, está dando manutenção e melhoria nos robôs que já existem. Então, muito provavelmente você tem oportunidades enormes dentro da sua empresa que você ainda não identificou. Né? Mas existe um terceiro cenário que também é muito interessante. Vocês implantaram um RPA, já tem um RPA executando lá, a empresa se engajou, todo mundo gostou da automação e hoje o volume de oportunidades é maior do que o seu COI, do que a sua consultoria está conseguindo viabilizar. Então, nesse cenário, você está criando um backlog de oportunidades que já podiam estar automatizadas e você podia estar ganhando com isso. Com a hiperautomação, você ganha no tempo do levantamento, na identificação, você consegue, na grande parte dessas ferramentas, você consegue direcionar o que você quer monitorar. Por exemplo, eu só quero que você monitore as atividades realizadas no Salesforce, no SAP ou no seu ERP. E você, então, ganha esse tempo que você ia ter que deslocar alguém do COI para ir lá fazer o levantamento, para saber se aquela é uma boa oportunidade, você já consegue trazer isso antes. A segunda parte, que seria a documentação, fazer a classificação, priorização do seu processo. Isso já é feito automaticamente também, com um clique ele já gera uma boa parte da documentação para você. E depois, grande parte dessas soluções também estão integradas na sua ferramenta de RPA. Ou seja, você só precisa também dar mais um clique, assim que é aprovado essa atividade, para integrar, já ter uma parte do seu código já feita. Pela nossa experiência, o mínimo que isso economiza é de 50%. De todo o ciclo da jornada para você automatizar um processo. No mínimo 50%. E você consegue fazer muito mais. Ou seja, você está automatizando a automação. Né? Você já está começando a automatizar o trabalho que é feito pelas consultorias de automação. Para concluir, pessoal, eu vi uma frase no relatório do Gartner que falava que tudo que pode ser automatizado, um dia será automatizado, né, dentro das empresas. Isso para mim tem uma mensagem muito forte, que a gente já consegue ver isso na nossa vida, no nosso dia a dia.
Se vocês perceberem serviços que a gente tinha antigamente, como contabilidade, escritórios de advocacia, bancos, coisas tão tradicionais, coisas tão básicas que dentro do mercado, dentro dos negócios, que parecia que nunca ia mudar, e hoje você tem serviços por uma fração desse preço, entregues em segundos ou imediatamente para você. E isso só foi possível por causa de ferramentas, de tecnologia, de soluções que não existiam até pouco tempo atrás. A mensagem que isso dá é: alguém está automatizando todos os processos que eram possíveis. Seus concorrentes provavelmente estão pensando nisso e estão buscando automações para resolver os problemas dele, tornando mais barato, mais rápido, mais acessível para mercados que, inclusive, antes eram inacessíveis. Ou seja, as tecnologias também já estão mais acessíveis, elas já estão mais maduras para você poder utilizar. Inteligência artificial, process mining, tudo isso era coisa de ficção científica há 10 anos atrás. Hoje, são ferramentas disponíveis e plenamente acessíveis para vários níveis de empresa. Ou seja, se existe algum processo na sua empresa que poderia ser automatizado, vocês têm que automatizar. Vocês têm que buscar isso dentro da empresa de vocês. Ok? Eu acredito que a gente tem alguns minutos para fazer perguntas. Eu gostaria de agradecer a presença de todos. Espero que vocês tenham gostado.